Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, não glorificará teu nome. Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Graça e paz, meus queridos irmãos. Que alegria poder estar com vocês nesta noite de quarta-feira. Quero já desejar a você uma ótima noite, que Deus continue fortalecendo a sua vida. E hoje estaremos aqui mais uma vez nesta forma, neste mesmo canal, nos reunindo para poder ouvir a voz do nosso Deus. Olha, se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreva, deixa o seu gostei, tá bom? Isso é muito importante para o nosso canal. E também siga-nos aí nas nossas redes sociais, tá bom? É muito bom ter você conosco e já vai compartilhando esta live para que mais pessoas possam, juntamente conosco, aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. Texto de Salmos, de Salmo de número 63, ele nos diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor
do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu tens sido o auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos de chacais. Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 63. Que palavra maravilhosa para iniciarmos o nosso trabalho. Poder ter o desejo de estar junto com este nosso Deus, reunido com o seu povo, adorando e exaltando o nome dele no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então orar, pedindo a Deus a sua orientação. Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da tua presença e queremos, ó Pai, neste momento, clamar a tua direção. Sabemos, ó Pai, que temos vivido em dias difíceis, em dias onde muitas coisas têm acontecido, talvez tirado a nossa paz, mas nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça maravilhosa esteja sempre conosco, nos fortalecendo, enchendo o nosso coração da alegria da salvação e que continuemos sempre, ó Pai, a batalhar pela fé. Nós te rogamos, ó Pai, pelos irmãos que estão enfermos, que estão acamados, outros que estão em recuperação, em tratamento, que a tua graça maravilhosa esteja sobre cada um dos nossos irmãos. Nós oramos, ó Pai, neste momento, para que o Senhor venha com o teu poder nos abençoar, nos dar entendimento, para que possamos, ó Pai, refletir sobre tudo o que formos aprender nesta noite, para louvor e glória do teu nome. Nós louvamos, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ouvir mais um cântico? E nós já voltamos. Madeiro lavrado
Amém. Deus seja louvado. Bom, hoje, como com muita alegria, né, quero convidar aqui nosso irmão seminarista Leandro a fazer parte aqui da nossa programação. Nosso irmão nos trará hoje a mensagem da parte de Deus, mas antes quero já agradecer também ao irmão pela disponibilidade, e é uma alegria sempre ter você conosco, né? E que Deus continue fortalecendo a sua vida. Como que você está, meu irmão? Tudo bem aí? Amém. Graça e paz. Boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Graças a Deus eu sigo por aqui, pastor, muito bem, sempre sendo sustentado pela graça de Deus e Deus sempre nos fortalecendo. Amém, amém. Meu irmão, agora você fique à vontade, pode fazer aí do tempo aquilo que Deus já colocou no teu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, viu? Amém, meus amados irmãos. Bom, neste dia, meio de semana, né, quarta-feira, momento que nós estamos com os nossos corações muito conturbados, muito balançados devido à rotina da nossa semana, diversos planos, diversas programações que até o final de semana ainda sucederão, mas a palavra de hoje é uma palavra que nos traz calma, que nos mostra o cuidado de Deus. Eu vou pedir aos amados irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de segundo Mateus, capítulo de número 6, na seção do Sermão da Montanha. Nós faremos a leitura do verso de número 25 até o verso de número 34. Então, Mateus, capítulo de número 6, verso de número 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, Senhor, te pedindo a Tua graça, te pedindo o Teu amor, Pai, e pedindo, Senhor, que o Senhor oriente o nosso coração neste momento, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, nós rogamos no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados irmãos, quando estamos diante de alguns problemas que sempre nos acometem, a nossa tendência humana é sempre de duvidar do amor de Deus quando nós enfrentamos dificuldades. E essa dúvida, por vezes, ela nos traz outro problema. Ela nos leva a tentar controlar o futuro. E esse controle nos traz um outro problema, que é o problema da ansiedade.
E essa ansiedade, ela não é apenas uma preocupação boba, algo que talvez não tenha tanta importância, que nós não devamos dar a devida atenção, mas ela é um peso sufocante nas nossas vidas. Nós podemos usar vários exemplos, como o exemplo de um prato vazio, um pai que olha para o seu filho e não tem o alimento para oferecer-lhe. Podemos olhar para um boleto que está vencendo. Talvez você esteja com uma conta para pagar e não tenha o saldo, e então isso gere ansiedade, preocupação no seu coração. Ou até mesmo você pode pensar no seu estado de saúde, em algum problema que você tem passado de saúde, uma saúde fragilizada, fazendo sempre um tratamento paliativo de um problema, ou não, tratando uma doença que talvez para você o médico já tenha dito que não tenha mais cura, e você esteja se afligindo com isso. Ou até mesmo isso também em algum parente, alguém muito próximo, e isso esteja também te trazendo sofrimento. E diante dessas situações, meu amado, talvez você pense neste momento, lá no fundo da sua alma, o seu coração certamente ele sussurra: onde está o meu Deus? Talvez Deus tenha se esquecido de mim. E diante dessa situação, amados irmãos, nós devemos pensar na seguinte ilustração. Imagina uma criança de 7 anos que perdeu o sono pela noite. E ela ficou andando no seu quarto de um lado para o outro. Mas o pai, preocupado, ouvindo o barulho da criança, ele entra no quarto e então ele faz a seguinte pergunta: o que houve? O que está acontecendo? E essa criança responde para o pai: eu estou desesperado porque eu não sei mais como o senhor vai pagar a prestação da casa no mês que vem, colocar comida na mesa e uma série de outras coisas. O pai olha para aquela criança, o pai sorri com ternura e ele diz assim: filho, esse peso não é seu. Esse peso ele não deveria estar nos teus ombros. Eu sou o pai. Eu trabalho, eu planejo, eu cuido. O seu papel é apenas ser filho. Amados, nós temos uma proposta hoje. E a proposta do nosso estudo é olhar para Jesus. Porque Jesus, ele nos olha hoje e ele vê a nossa ansiedade. E ele diz a mesma coisa. Por vezes, nós estamos tentando carregar o peso de ser o provedor. E nos esquecemos de ser filhos. Nós somos apenas filhos. Que coisa maravilhosa. Olha o que esse texto nos lembra. No verso de número 25, Jesus usa um argumento lógico, algo que talvez devesse consolar os nossos corações de forma prática. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, Jesus Cristo, ele usa uma lógica irresistível. Ele pergunta se a vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Bom, pense nisso. Deus já realizou o milagre mais complexo. Ele te teceu no ventre materno, criou seus órgãos, te deu fôlego de vida. A maior dificuldade que nós temos por vezes é perder o fôlego de vida, é a morte. Deus, ele sustenta a sua vida e ele sustenta todas as coisas. Deus criou tudo. Então, diante disso, diante de saber que Deus tem poder para criar todas essas coisas tão complexas, por que nós acharíamos que ele então falharia em nos dar o arroz, o feijão, nos auxiliar a pagar um boleto ou até curar uma enfermidade nossa? Teoricamente, para um Deus que criou todas essas coisas, isso deveria ser algo fácil de resolver, não é mesmo? Olhando para a grandeza do nosso Deus, esses problemas se tornam pífios.
sabemos que ele tem poder de resolver todas as coisas. Pense da seguinte forma: se um pintor famoso, ele gasta anos criando uma obra-prima de valor inestimável, por acaso esse pintor jogaria essa obra num porão úmido para deixar ela mofando? Claro que não, meus amados. O que esse pintor ele faz? Ele a protege, ele coloca numa moldura, ele limpa a moldura. Se Deus esculpiu o seu corpo, ele não vai deixar faltar o combustível para esse corpo funcionar. Ele promete aqui o cuidado para conosco, para com as nossas preocupações. Talvez você pense assim neste momento: bom, então está resolvido. Já entendi que se Deus criou todas as coisas, ele pode me sustentar. No entanto, irmãos, a nossa mente lógica, ela concorda com tudo isso. Mas o nosso coração, ele é pecaminoso. E esse coração aflito, ele ainda continua tremendo diante das dificuldades. E por quê? Porque, no fundo, essa ansiedade que está no nosso coração, ela não é um problema de lógica. Ela não está lá porque nós duvidamos de quem Deus é. Ela é um problema de falta de identidade. Nós nos esquecemos, por vezes, de quem nós somos. E nos esquecemos quem Deus é para nós. Então, uma outra coisa que nós deveríamos observar seria como está a nossa fé em relação à paternidade de Deus. Como você tem se relacionado com Deus? Jesus, ele aponta para os lírios e para as aves. Mas olha bem o detalhe crucial do versículo de número 26. Ele não diz assim: as aves não plantam, mas o Criador delas a alimenta. Olha o que Jesus diz. Ele diz: vosso Pai Celeste as alimenta. Deus, ele é o Criador dos passarinhos, mas ele é o Pai de vocês. Se ele gasta beleza com a grama que hoje existe, com a erva do campo, né, como é colocado aqui, se ele gasta beleza com isso, essa grama que hoje existe e amanhã vira lenha, imagina o empenho dele para com aqueles que são seus filhos eternos. Olha que interessante, que contraste interessante. Será que se Deus cuida até mesmo desses pássaros que não são feitos à sua imagem e semelhança? Ou será que se Deus cuida dessa erva que é plantada, talvez cresça hoje e amanhã é lançada ao forno, será que ele também não nos cuidará de nós, os filhos dele, que viveremos eternamente na sua presença e já estamos vivendo hoje? Bom, certa vez uma escritora, ela estava falando que quando ainda ela era criança, ela tinha muito medo da morte. Ela foi ao pai dela e disse assim: pai, eu tenho medo de não suportar a perseguição quando ela chegar, eu tenho medo de não ter forças. Era uma jovem cristã que gostava muito do livro de Apocalipse, que diz que alguns, né, têm uma divergência, mas enfim, muitos acreditam que passaremos por uma grande tribulação antes da volta do Senhor Jesus. Eu assim o creio também. Entretanto, esta menina também cria e tinha muito medo disso, assim como muitos crentes. Então, o pai disse assim para ela: bom, quando nós vamos viajar de trem, quando é que eu te entrego o bilhete para você acessar esse trem? Para você ir lá, entrar e se sentar. Essa jovem respondeu ao pai: bom, o senhor me entrega pouco tempo antes de nós entrarmos no trem, pouco antes de viajarmos. E o pai sorriu a essa jovem e disse: exatamente. O nosso Pai Celestial, ele funciona assim. Ele não te dá a provisão hoje para a semana que vem. Ele te dá o bilhete na hora exata do embarque. Olha como é interessante.
Deus, enquanto o povo estava lá no Egito, Deus mandou 10 pragas. Cada praga significava que Deus havia derrotado um deus do Egito, mostrado a sua soberania sobre toda aquela nação, sobre todos aqueles povos. Entretanto, o povo, vendo esses milagres, quando chegou em face do Mar Vermelho, olhou para trás e viu Faraó com todos os seus soldados, e perguntou então a Moisés: por que você nos trouxe aqui até o meio do deserto para nos matar? Mesmo eles vendo tudo o que Deus havia feito. Deus não tinha revelado como ele faria naquele momento para salvar aquele povo. Mas Deus então ele abre o mar, todo o povo passa e os soldados são submersos pelas águas. Amados irmãos, entender a nossa dependência de Deus, a nossa filiação, também fortalece a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Deus. E diante disso, talvez o seu coração suspire aliviado. E é verdade, deveria mesmo. Mas olha que interessante, depois disso, logo em seguida, o Senhor Jesus, no verso de número 33, ele nos esmaga com uma ordem. Qual é essa ordem? Ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino. Ah, irmãos, como isso é difícil. A nossa natureza caída, ela automaticamente sabota a nossa mente, talvez pensando como eu posso buscar o reino de Deus se a minha mente só pensa nos meus problemas. Eu não tenho forças para ter essa fé perfeita que Jesus exige. E, meus queridos, sendo bem sinceros, se dependesse de nós apenas, a ansiedade, certamente ela triunfaria. E é por isso que nós precisamos desesperadamente olhar não só para esses lírios do campo e para essas árvores. Nós precisamos olhar para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo aqui, ele termina com uma virada redentora. Ele nos mostra a capacitação que nós temos para confiar. Nós não conseguimos cumprir essa missão, esse desafio de Mateus, de capítulo número 6. O que ele coloca aqui, talvez nem sempre nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E você pode se perguntar nesse momento qual tem sido os desafios que pairam sobre você. O que você tem priorizado na sua vida? Faça essa reflexão. Mas olha que interessante, nós só conseguimos confiar no nosso Deus, no nosso Pai, porque o Senhor Jesus Cristo, ele confiou perfeitamente em nosso lugar. Olha que interessante, enquanto Deus criou Adão, colocou ele num jardim perfeito, e Deus deu todas as condições para que Adão tivesse ali a sua existência, para que ele gozasse daqueles frutos, árvores que eram completamente boa aos olhos, como a Bíblia diz. Deus terminou sua obra e viu que tudo era bom. E Adão, ao ser tentado, ele cedeu à tentação. Enquanto que Jesus Cristo, estando no deserto, 40 dias, sendo tentado diversas vezes, nas suas últimas 3 tentações, o evangelista relata que quando Satanás disse a Jesus: olha, transforme essas pedras em pães. Veja que ele estava muitos dias com fome. Então, e ele também tinha o direito de fazer, porque ele era Deus. Enquanto que Adão, sendo um homem, contrariou a vontade de Deus, porque ele quis ser como Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Jesus Cristo, mesmo podendo utilizar-se da sua divindade para fazer aquilo, o que ele diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E o que isso significa? Significa que nós não devemos comer pão? Não, amados.
mas significa que o Senhor Jesus Cristo, ele priorizou a vontade do Pai. Ele confiou no plano perfeito do Pai. E olha que interessante, logo depois que Satanás ele é retirado dali, ou ele sai dali, os anjos vêm e servem o Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos confiar e nos relacionar com Deus, ter essa confiança, não baseado na nossa fidelidade, mas baseado na fidelidade do Senhor Jesus. Ele cumpriu isso perfeitamente por nós. E essa obra, olhar para isso, desperta amor no nosso coração e desperta o cuidado de Deus em nós, desperta essa visão de cuidado de Deus em nós. Porque se nós acreditamos que o próprio Senhor Jesus ele cumpriu isso, e como a Bíblia disse, Deus entregou o seu próprio Filho por amor de nós, ele também nos entregará juntamente com ele todas as coisas. Ele cuida de nós, inclusive nas pequenas coisas. Mas uma outra forma que o Senhor Jesus Cristo também nos capacita a cumprir essa escritura, capacita a ter a confiança em Deus, é porque na cruz ele absorveu o nosso maior desamparo. Olha que interessante, nós nos sentimos por vezes desamparados, como eu disse lá no começo, mas olha o que Jesus Cristo ele disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Amado, sabe por que o Senhor Jesus ele foi desamparado? Para que eu e você nunca mais fôssemos desamparados. Ele assumiu o lugar de órfão na cruz, para nos dar um lugar de filhos adotados. O pai, ele virou as costas para o seu filho, como a Bíblia bem diz, para que ele nunca precisasse virar as costas para você. Então perceba que o sacrifício da cruz, esse sofrimento que o Senhor Jesus passou, é o que te possibilita ter comunhão com o Pai. A Bíblia diz que Deus faz chover no solo dos justos e dos injustos. Deus cuida até mesmo dos gentios, dos ímpios, aqueles que não seguem os seus mandamentos. Mas a Bíblia diz que Deus cuida também especialmente de todos os que o amam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A verdade é que os gentios ainda não amam a Deus. E, através da cruz, eles podem chegar a este amor, assim como nós também chegamos. Se você está ouvindo esse estudo e você ainda não é um filho de Deus, se você não rendeu ainda o seu coração a Cristo, saiba que, se você assim o fizer, você terá um Pai que cuidará e livrará você das suas ansiedades. Nem sempre da forma que você deseja, mas certamente, se você amar a Deus, tudo cooperará para o seu bem, ainda que você não entenda. E se você já assumiu um compromisso com Cristo, se você foi feito filho de Deus, você tem que entender que o Senhor Jesus Cristo assumiu um lugar de órfão na cruz para dar a você o direito de ser filho. Amados, não se esqueçam disso. Nunca se esqueçam que vocês são filhos de Deus. E isso é o que traz essa sensação de paz nos nossos corações. Vocês que são pais, sabem que um pai, mesmo humano, um pai pecador, um pai falível, como a Bíblia diz, ele busca cuidar do seu filho e dar boas coisas a ele. E o nosso Pai Celestial não nos dará também coisas maravilhosas? Uma outra coisa que o nosso Pai nos deu, e o Senhor Jesus, ele enviou a nós quando ele subiu aos céus, é que o Senhor Jesus, ele enviou o Espírito Santo. Nós estamos aqui falando do Sermão da Montanha. O Senhor Jesus, ele também, através do seu Espírito, inspirou apóstolos para que eles deixassem, para que fosse registrado as Escrituras, para nosso consolo também. Entretanto, o Senhor Jesus, ele não deixou-nos com o Sermão da Montanha, mas ele também nos deixou o Espírito Santo de Deus. O Sermão da Montanha é muito lindo, ele toca muitos corações, mas
ele também nos deixou o Espírito Santo para aplicar esse sermão no nosso coração. Porque não basta apenas saber, nós devemos entender e guardar essas palavras no nosso coração. E quem faz isso é o Espírito Santo. A Bíblia diz que através do Espírito Santo, nós clamamos Abba, Pai. É o Espírito que nos faz compreender a nossa identidade de filhos de Deus quando nós estamos com medo. Quando você está com medo, não é a sua fé que te sustenta, porque por vezes nós falhamos na fé. Abraão, que era o pai da fé, falhou em esperar que Deus daria um filho e se deitou com a sua escrava. E isso sim teve consequências, mas nós sabemos também que isso estava dentro dos planos de Deus. Nada foge das mãos do nosso Senhor. Então, queridos, basicamente nós devemos entender, nós não somos sustentados por nós mesmos, pela nossa fidelidade, porque a Bíblia diz que quando nós somos infiéis, o Senhor ainda permanece fiel. Mas olha que interessante, isso não é desculpa para nós não confiarmos em Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, através de toda a sua obra, ele nos capacita a confiar no nosso Pai e descansar o nosso coração em meio a tantas aflições. Talvez você esteja com o seu coração muito aflito nesse momento, mas a mensagem de hoje é uma mensagem de esperança. Quem anda aflito, sempre sofrendo, sem compreender qualquer coisa que seja, sempre passando lutas, dificuldades e sem confiar em Deus, não são só os gentios. Os filhos de Deus, por vezes, também andam assim. Mas olha que interessante. Os gentios andam preocupados porque eles não têm um pai. Nós temos um pai. E um filho que tem um pai, ele confia no seu pai. Então, amados irmãos, nós devemos viver e compreender, assim como o verso de número 34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Você não precisa fabricar neste momento uma confiança sobre-humana por causa dessa mensagem. Uma confiança plena, porque certamente você não conseguirá. Diferente de mensagens como desbloqueie o que há dentro de você, como alguns pregadores coach trazem, você deve olhar para a cruz e compreender que se Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Confie em Deus. Deixe o peso do amanhã no altar de Deus. O Deus que ressuscitou o corpo de Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Deus que vai sustentar o seu corpo e prover o pão de amanhã. Descanse. O seu Pai sabe o que você precisa. A palavra de Deus nos diz que o Senhor sabe as nossas palavras antes delas chegarem à nossa boca. E Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Para nós finalizarmos, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus assim nos abençoe nessa noite. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus
somente Deus os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Amém. Estamos de volta, graças a Deus, depois de ouvir uma palavra maravilhosa que com certeza falou ao nosso coração nesta noite. Eu quero que os irmãos continuem aplicando todas as verdades hoje ditas, aprendidas, relembradas no nosso dia a dia. Tá certo, meus irmãos? Quero agradecer mais uma vez nosso irmão seminarista Leandro, dizer que Deus continue fortalecendo, dando graça nos seus estudos e que em breve, né, quando estiver propriamente dito, né, no ministério, continue aí aplicado para trazer e levar mensagens como essas. Tá bom, meus Amém. irmão? Que Deus te abençoe. Quer as últimas palavras nesta noite? Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, com os irmãos. E a mensagem é essa, que Deus possa consolar sempre os nossos corações, né? A gente vive aí num mundo que nos gera muita ansiedade, né? Então, o objetivo é esse, confiar no nosso Deus, descansar no seu poder. Amém. Eu vou pedir para o irmão nos conduzir a Deus em mais uma oração, e aí assim a gente vai estar encerrando a nossa programação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Como nós acabamos de ouvir, Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus Criador, o Senhor é quem sustenta todas as coisas, Pai, nada foge do seu controle, Senhor. Mas o Senhor sabe que nós somos falhos, o nosso coração é pecaminoso, Senhor, e nós, por vezes, não dependemos de Ti, Pai. Nós nos esquecemos de quem o Senhor é e de quem nós somos. Mas nós rogamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, que o Senhor cada dia mais trabalhe nos nossos corações, Pai, com o agir do Teu Espírito, Senhor, para que nós cada dia mais, Senhor, coloquemos, Pai, as nossas petições diante do Teu trono de graça, Senhor, confiados de que o Senhor é o nosso Pai,
de que o Senhor é que nos escuta e que o Senhor se preocupa também com cada um de nós, Pai. Que o Senhor assim trabalhe nos nossos corações para que nós possamos descansar seguro no Senhor, que é o guarda de Israel e não dorme. Que o Senhor assim nos abençoe. Nós rogamos também, mais uma vez, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, uma ótima noite, obrigado pela participação. Olha, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe este estudo para outros irmãos, para que mais irmãos possam ser abençoados. Meus irmãos, que Deus abençoe e até a próxima. Amém.